pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos estudar língua portuguesa. No nosso encontro de hoje, vocês vão precisar de muita concentração, animação e uma folha de papel. Preparados? Então vamos lá! Hoje vamos falar sobre texto instrucional. Vocês sabem o que é? Então vamos ver. Para começar o nosso encontro, vamos ouvir uma história contada por Mundo Serelepe. A folha de papel que queria ser um barquinho. Era uma vez uma folha de papel que queria ser um barquinho. Ela estava voando e flutuando pelo céu, quando caiu na frente de uma menina. E o papel disse: Ei menina, me transforme em um barquinho? A menina respondeu: Eu vou tentar. Pegou o papel, dobrou pela metade e disse: Olha, papel, você não quer ser uma cabana? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Então está bem. A menina dobrou o papel novamente e falou: Ei, papel, o que acha de ser um livrinho para as crianças lerem? Ah, não, eu quero ser um barquinho. Está bem, disse a menina. Ela desdobrou o papel e dobrou a pontinha esquerda de cima e a pontinha direita de cima, fazendo elas se encontrarem no meio. E perguntou: Olha, papel, é uma casinha. Você não quer ser? Não, eu quero mesmo ser um barquinho. Então a menina pegou a casinha, dobrou a parte de baixo para cima e fez a mesma coisa do outro lado também. E perguntou: Ei, papel, você não quer ser um chapeuzinho de soldado? Ah, não, eu quero ser um barquinho. E a menina falou: Está bem. E continuou dobrando o papel. Dobrou todas as pontinhas para dentro e perguntou: Olha, papel, você quer ser um saquinho de pipoca? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Ah, claro, você quer ser um barquinho. Então ela pegou o saquinho de papel e dobrou mais uma vez, primeiro para cima, juntando as duas pontas, e depois dobrando elas para baixo. E falou: E agora, você quer ser um copinho de beber água? O papel respondeu: Ah, não, eu quero muito ser um barquinho. A menina disse: Espere só um pouquinho. Então a menina virou o copinho de beber água para cima e começou a puxar as pontinhas. Foi puxando e de repente, tcharam! O papel se transformou num lindo barquinho. O barquinho, feliz, disse para a menina: Obrigado, menina. Agora eu posso navegar pelos mares e rios bem feliz. Vocês gostaram da história? Conseguiram seguir o passo a passo orientado pela professora da contação? Pois é, texto instrucional apresenta informações sobre como fazer algo. No caso, dobraduras. Espero que tenham conseguido. O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação. Isso mesmo. Mas o que é instruir? Instruir é ensinar, explicar, transmitir, comunicar, informar. É para isso que nós vamos conhecer um pouco mais sobre o texto instrucional. O texto instrucional está presente em vários momentos de nossas vidas. Por exemplo, no manual de instrução. Quem já comprou um aparelho ou um brinquedo que não sabia como mexer, como funcionar, e dentro da caixinha do objeto tinha um manual de instrução? Isso. No manual de instrução, ele te orienta e te instrui como funcionar aquele aparelho, ou objeto, ou brinquedo que você comprou. Manual de instrução é um tipo de texto instrucional. Bula.
Bula que está presente dentro das caixinhas de medicações. Isso, na bula está presente várias instruções. Como se deve tomar, quando, quem pode, quem não pode. Uma bula é um texto instrucional. Por quê? Porque instrui. Regras de jogo. Isso mesmo. Sabe aquele jogo que você acabou de ganhar e não sabe como jogar? Quais são as orientações? Quantas pessoas? O que acontece? É só ler as regras do jogo que você vai conseguir jogar, você e seus amigos. As regras dos jogos são textos instrucionais. Bom, e receita? Nós já falamos sobre esse gênero de receita. As receitas culinárias também são um tipo de texto instrucional. Por quê? Porque te ensina, te orienta, explica, instrui. Então, a receita é um texto instrucional. Isso mesmo, quem já foi ao banheiro e viu um cartaz pregado apenas com imagens ou com alguns escritos, pequenas frases, ensinando a lavar as mãos passo a passo? Isso, aqueles cartazes que ficam nos lugares específicos, te orientando, são um tipo de texto instrucional. Por quê? Porque te ensina, te orienta, explica, instrui, instrucional. Folheto explicativo. Você já pegou um folheto explicando sobre alguma doença, sobre como combater? Então, esses folhetos explicativos também é um tipo de texto instrucional. Guia e mapa. Isso. Os guias. Como que eu vou chegar em tal lugar, determinado lugar? Eu preciso olhar o guia, preciso analisar o mapa. Ah, aqui está Roraima, aqui está Minas Gerais. Também é um tipo de texto instrucional. Por quê? Porque explica, orienta, instrui. Se instrui, se explica, se orienta, se ensina, é um tipo de texto instrucional. Estatuto. Sabe aqueles livrinhos com alguns regulamentos? Por exemplo, o Estatuto da Criança. O que uma criança pode fazer? O que é um direito? O que é um dever? Aqueles livros têm orientações, têm explicações. Então, é um tipo de texto instrucional. As leis, as regras e as normas também são um tipo de texto instrucional. Pelo mesmo motivo, explica, orienta. Então, se instrui, explica, orienta, ensina, é um tipo de texto instrucional. Retomando, vamos lá. Quero ver quem aprendeu. Bom, pessoal, aqui eu tenho um tipo de texto instrucional. Vocês se lembram o nome desse texto? Está ensinando a preparar um cozimento. Receita. Me ajudem. Gostaria que vocês falassem as letras para eu digitar. R, 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 E, C, C com E. A letrinha E já foi. Re, C, I, tá. T com A. Receita. Receita é um tipo de texto instrucional. Quando pegamos um celular novo e eu não sei mexer com essa tecnologia, como que chama mesmo? Manual. Manual de instruções. Então, vamos lá. Nu, letrinha U, não foi? Au. Quando faz esse sonzinho de au, é o L que tem som de U. Manual de com E, instruções.
I. Ins. Letra S. Tru. T-R-U. Tru. São. Manual de instrução. Aqui está no singular. Faltou somente a letrinha O. Manual de instrução. Esse é aquele que te orienta, te ensina, te explica. Isso mesmo. Bom, ganhei um jogo e não sei jogar. O que eu preciso ler? Como que chama? As regras do jogo. As regras do jogo também é um tipo de texto instrucional. Vamos digitar aqui, me ajudem. Regras. Ré. Com a letra E. Regras. G-R-A. Regras. Regras de jo. Jo. J com O. De jogo. É uma regra de jogo. São as regras do jogo. É um tipo de texto instrucional. Dentro da caixinha de remédio, né? Dentro da medicação. Lá eu tenho o quê? Qual tipo de texto instrucional? Bula. Bula de remédio. Muito bem. Bula. Bula de ré. Começa com a letra R. Remédio. M com E. Remé. Acento agudo. De O. Remédio. E a letrinha O. Remédio. A bula de remédio é um tipo de texto instrucional. Então é isso. Texto instrucional é quando ensina, explica, transmite, comunica e informa. Vamos retomar para ver quem aprendeu. Pergunta número 1. Um texto instrucional conta uma história? É verdadeiro ou é falso? O texto instrucional conta uma história? Ah, é falso. Não conta uma história, te orienta, te instrui. Número 2. Receita de bolo é um tipo de texto instrucional? A receita te ensina, te orienta? Se você seguir o passo a passo, vai dar tudo certo? Então é verdadeiro. Isso mesmo. Pergunta número 3. Todo texto instrucional, todo texto é instrucional? Não. Existem textos que são de contação de história. Então, falso. Está errado, número 3. Pergunta número 4. Bula de remédio é um exemplo de texto instrucional? A bula te ensina, te orienta, te informa? Sim, então é verdadeiro. Muito bem. Pergunta número 5. No texto instrucional, existem personagens principais? Por exemplo, na história do Chapeuzinho Vermelho, a personagem principal é Chapeuzinho Vermelho. Um texto instrucional tem personagem? Personagem principal? Então, está falso. Falsa essa pergunta. Pergunta número 6. O texto instrucional é aquele que ensina o passo a passo? Também. Então, a afirmativa está correta. Verdadeiro. Vocês se lembram de algumas brincadeiras lá quando vocês eram crianças pequenas? Pois é, aquelas brincadeiras que tem comando, que pede você para fazer alguma coisa, também são tipos de texto instrucionais. Por exemplo, vamos lá, leiam comigo. Vaca amarela pulou a janela. Quem não assistir à próxima aula vai ficar com o rabo dela.
Olha o comando. Quem não assistir à próxima aula. Então, é um tipo de texto instrucional. Aguardo vocês, hein? Na nossa próxima aula. Bons estudos!